Gente, o programa de hoje traz para vocês uma missão fantástica. Nós conseguimos trazer hoje aqui a doutora Isabela Lousada. Ela é um doce de pessoa, ela é médica da família e ela foi para uma missão chamada Missão Laguna Negra. Para trabalhar com pessoas mais humildes, pessoas carentes, que não tem médico no lugar. Então ela se propôs e foi, e lá ela ficou por 17 dias. Vocês vão ouvir o depoimento dela e as fotos, que são as coisas mais lindas, ela tratando das crianças, das mães, tudo muito bacana. E vocês vão conhecer também uma produção de ovos, até chegar na mesa da nossa casa, o que acontece. E é uma produção muito bacana, feita por Samuel de Fraga e Edith Vanina. Este é o programa Simplesmente com Elusa Xavier e ele já está no ar. Hoje nós estamos aqui com a doutora Isabela Lousada, ela que participou de uma missão muito bacana, que foi a Missão Laguna Negra. E a gente vai falar um pouquinho para vocês, vocês vão aí ver fotos, um assunto assim muito interessante. Primeira coisa que eu queria saber dela sobre ter coragem de ir em busca de uma missão dessa, né, gente? Que deve ser algo assim fantástico. Doutora, primeiro eu queria dizer que eu tenho muito prazer de ter você aqui conosco. Eu que te agradeço, Elusa. Fala um pouquinho, como é que começou essa coisa? Vou numa missão, como é que foi? Eu sempre quis, né, fazer algo diferente, ver novas culturas, ter outros aprendizados, né? E aí, desde quando eu me formei, que eu já tenho 8 anos formada, né, praticamente, e aí esse ano deu tudo certo, assim, tudo se encaixou para eu poder ir para a Amazônia, né? Olha isso, gente. A família apoiou? Vai ser ótimo, todo mundo com medo, assim. No início, todos ficaram meio com o pé para trás. Só meu pai que falou assim, não, é interessante, vai. Mas aí depois eles vêm na minha animação, comprando passagem, conversando, indo nas reuniões, tudo, e eles me incentivaram mesmo. Agora, Isabela, para chegar lá, só para o nosso telespectador ter noção, como é que foi? Saiu daqui e daí? Então, foram várias horas, né? Eu saí de Cachoeiro, fui de ônibus para Vitória. De Vitória eu peguei o voo com conexão para Brasília. De Brasília eu fui para Rio Branco, né, no Acre. Aí fiquei numa pousadinha lá, onde eu encontrei as meninas do Espírito Santo. Aí no dia seguinte a gente foi para Boca do Acre. Mas teve um dia que choveu muito, foi quando? Teve. Aí foi nesse dia aí, que a gente foi de táxi, né? Aí choveu muito, a gente não conseguiu pegar o teco-teco para Pauini. Teco-teco mesmo? Um aviãozinho bem pequenininho, né? Aí como tava chovendo, não foi possível. Aí a gente ficou lá, dormiu nessa cidadezinha. E no dia seguinte, a gente conseguiu ir para Pauini, que é uma outra cidade pequena também. Quantas horas isso? Demorou dias, né? Alguns dias, 2 dias. Eu acredito que sim. Mais ou menos, né? Bom, e aí, você quando chegou lá, era o que você esperava? Como é que foi chegar lá? É muito diferente, porque eu acho assim, eu estava esperando tudo meio que de pior, assim, né? Muita miséria, muita doença, muito trabalho, assim. Então, aos poucos, as coisas foram se encaixando, porque aí a enfermeira ficou comigo dentro do consultório me ajudando, a outra ficou lá fora fazendo sinais vitais, triando os pacientes, e era mais a prevenção mesmo, era a conversa, a medicação que tinha no barco, né, que as freiras levaram. E foi mais tranquilo, assim, eram muitos atendimentos, era cansativo durante o dia. Você atendia o dia inteiro? O dia inteiro. E ainda ia na casa de alguns? A gente visitava os idosos e os acamados, deficientes, né, que não conseguia sair. Porque chegar até o barco era difícil, né, que a gente fala o porto, né, quando o rio baixa, aí fica aquela região árida, né, tipo... Agora, doenças transmissíveis, qual é o perigo que vocês correram com relação a isso? Foi mais a filária, né, e a malária. A malária tiveram, se não me engano, 5 casos, assim, foi menos. Filária tiveram mais, assim. O que é a filária, doutora? A filária é mosquito também, né? E aí tem que tomar mais um remedinho, aí passa aquele período de febre, tudo, né? Aí vai melhorando. Vocês já saíram daqui com uma prevenção com relação a isso?
Não, foi mais as vacinas, né? A gente fez as vacinas. Aí lá, no final a gente tomou um remedinho de verme e aí eu e a maioria do grupo a gente fez um teste com um técnico no laboratório que tinha no barco, para filária e para malária. Ah, entendi. Sair. Doutora, existe numa missão dessa uma coisa assim, entre vocês e a população, uma afinidade, ou é muito rápido? Como é que você viu aquilo lá? Então, eu acho assim, com os outros participantes do barco, eles tiveram mais afinidade, assim, porque tem mais tempo para conversar, ficar lá fora e tal. Mas eu e a enfermeira que nós ficamos juntos, assim, dividindo ali o consultório, mais aquela consultinha mais rápida, né? Porque tinha fila de atendimento, né? Agora, teve um momento, assim, de se fantasiar de palhaço das meninas, de uma outra enfermeira, da dentista. Então, assim, teve uma interação, assim, maior. Tá. Uma coisa que eu acho assim, muito interessante quando uma pessoa vai para uma missão dessa é a cultura, né? O que você mais sentiu de diferente? Ah, tudo. Porque tudo deles, assim, é voltado para o Rio, né? A comida, o dinheiro da pesca, com relação à cheia do rio, ali estava um momento mais da seca, né? Então a água não estava lá em cima, perto das casas, não. E assim, não tem carro, é tudo canoa, voadeira que eles chamam. E muito simples, né? Tudo muito simples. Como que foi para você a alimentação lá, doutora? Então, a alimentação era simples, mas foi tranquilo, porque eu não como peixe d'água doce devido à alergia. Então, assim, tinha ovos, frango, macarrão. Ah, tudo bem. Então se virava bem nisso daí. Sim. Você me contou que você teve vontade de ficar lá. Como é que é isso, gente? Fala um pouquinho, Isabela, desse sentimento pra gente. No início, assim, na primeira semana, eu tava assim, com aquele sentimento assim, nossa, o que eu tô fazendo aqui? Meu Deus, longe de todos, não consigo falar com ninguém e tal. Mas aí foi passando isso. Aí no final, quando já estava chegando para ir para o porto lá em Lábrea, eu já não queria descer, estava gostoso ficar naquele barco, aquela sensação do rio e conviver ali com todo mundo e trabalhar ali, né? Mas vamos ver se terei outra oportunidade. Doutora, você disse que lá não tinha como se comunicar. Como é que era? Eu fiquei quase uma semana sem falar com meu namorado. E aí Ai, Jesus, ele aguentou? Depois você vai me contar do susto que ele tomou para o telespectador saber. Mas aí fala. Aí falei com ele e com a minha mãe. Aí depois eu só conseguia falar mais com ele porque ele pegou um macete, digamos assim, que tinha do telefone. Porque o telefone eu não conseguia falar direto aqui em Cachoeiro. Mesmo de cartão. Ele tinha que ligar de volta. Aí conseguia falar de vez em quando, assim, porque era tudo orelhão, né? Aí tinha hora que pegar. Mas ele foi esperto, né? Ele deu um jeitinho. Deu. Né? Olha só, no próximo bloco, a Isabela vai contar uma coisa que aconteceu que foi muito interessante. E vai contar pra gente também momentos que ela teve com crianças, com família, para vocês poderem entender. Essas fotos todas que vocês estão vendo é da missão, de onde ela passou, de tudo que aconteceu. E a gente vai falar também sobre essa coisa do sentimento dela, o que ela trouxe, o que ela aprendeu, como é que foi isso, né? Sair daqui de uma civilização tão avançada, né? Tinha lá, doutora, internet, essas coisas? Tinha um Wi-Fi. Instagram, esses negócios, Wi-Fi? Tinha, mas é mais para a escola. Ah, tá legal. Então a gente vai para o intervalo e já já a gente vai estar de volta e vocês vão poder ouvir um pouquinho de cada coisa que ela tem para falar. De volta, nós estamos aqui com a doutora Isabela Lousada, ela que teve numa missão Laguna Negra. Ela saiu daqui do Espírito Santo e foi para essa missão. E a gente está conversando um pouquinho sobre esse assunto. Mediante isso tudo que aconteceu, de não ter telefone, essa dificuldade, eu soube que aconteceu um negócio aí no meio dessa viagem. Como é que foi? O seu namorado ficou sabendo? Como é que foi? Teve um barco de missão também lá na Amazonas que naufragou.
E aí a amiga dele enviou essa notinha para ele, perguntando se tá tudo bem com a Isabela. Aí ele ficou doidinho, né? Aí depois ele viu a data, assim, e viu que tinha falado comigo no dia anterior. Então que tava não tranquilo. era, né? Tá vendo, gente, como é que as coisas acontecem? Isabela, algum dos atendimentos, algum acontecimento que tenha te tocado, que tenha te deixado assim, sensível ali naquele momento, você pode falar pra gente? Então, acho mais que foi um contato com uma família bem humilde, que tinha mãe e 3 filhos e uma criança recém-nascida. Que eles estavam muito sujinhos, com uma roupa bem simples mesmo. E assim, eu tentei conversar com ela com relação ao banho, as medidas de higiene, né? Uhum. E o outro foi um garotinho que chegou no barco na hora do almoço da gente, pedindo ajuda. E a gente tentou conversar com ele. E aí ele não aguentou, começou a chorar e falou que a mãe dele estava muito doente. Aí saiu eu e a enfermeira do barco para poder ver o que era, né? Uhum. E chegando lá? Chegando lá, a mãe dele estava tremendo de febre, estava com quase 40 graus. E ela estava com malária e ela não queria tomar a medicação. E aí estava cheio de erva, planta assim no chão, né, da cultura deles, assim. Parece que ela estava resistente a tomar a medicação, né? E por que essa resistência cultural o que é? Sim, também. Aí a gente foi conversando com ela para ela poder aceitar o tratamento, né? Eu espero que ela tenha tomado a medicação certinho, esteja boa, né? Olha só isso. Você tem noção mais ou menos de quantas pessoas você atendeu, de quantas famílias, mais ou menos? Ao todo, bastante? Mais de 1000, que foram mais de 100 por dia. Olha isso. Como é que era? Começava que horas e acabava que horas, doutora? É igual, a gente chegou lá no domingo. Logo a gente chegou, só deu tempo de beber uma água, falar oi com as pessoas e já começaram os atendimentos. E aí foi mais de 100 nesse domingo. A gente parou depois para ir para a missa, né, para a igreja. E foi assim durante todos os dias, atendimento durante o dia todo. Acordava de manhã cedinho e terminava à noite? Terminava umas 5, 5h30, acordava umas 6h30. No final do dia sempre tinha uma parte religiosa, né, uma missa. Tá. Como é que era o local que vocês moravam lá, ficavam lá? Então, era o barco, né? Era o barco da missão. Dormia no barco? Dormia também. E cabia todo mundo nesse barco? Cabia. A gente dormia na parte de cima, né? E só 3 pessoas que dormiam na parte de baixo. Gente, olha isso. Algum perigo lá, Isabela, com relação a animal, alguma coisa assim ou não? É mais dentro do rio, né? Que tinha piranha, outras coisas assim também, que eu particularmente nem entrei no rio. Porque era perigoso. A água não é clara, né? Não dá pra ver. Aí eu não quis. Bom, foram quantos dias? 17, para ser precisa. 17 dias. Desses 17 dias, Isabela, o que você traz? Eu trago ainda mais assim no meu dia a dia a simplicidade, né? A paciência no relacionamento com as pessoas e tentar levar sempre o amor, né? Os valores que eu vejo que são fundamentais, né? No dia a dia, no relacionamento com as pessoas. Tudo muito diferente de lá, como médica. Atender lá e atender aqui, muito diferente? Sim, porque lá foi mais um bate-papo e as medicações, né? Hora nenhuma eu pegava na caneta direito, né? Porque eles também não entendiam, tinha pouca instrução. E bem diferente, né? Bem Existia algum contato mais de perto, de carinho, de afeição? Como que é isso lá? Porque eles também não conhecem, então eles também ficam meio... Como é que é? Eles, assim, são felizes, assim, são receptivos, mas não tem isso de abraçar, esse carinho, assim, esse calor humano, né? Eles são mais na deles, assim. Receptíveis, olha, e eles devem esperar isso sempre, muito, né? A gente estava conversando, você estava falando que eles não têm shampoo, que eles não têm essas coisas. Como que eles fazem? Vivem na cultura deles e pronto? É mais sabão ali, né? Agora eu não sei te dizer se eles fazem um sabão assim. E é tudo muito simples. No Rio tem até tipo uma casinha para tomar banho ali e vive. E alguns deles têm casa em Lábrea, que é uma cidadezinha. Aí eles ficam 4 meses em Lábrea e o restante ficam ali. E eles, trabalhando ali? Ajudando ali.
Lá você encontrou algum médico de lá, alguém que trabalhe lá direto? Como é que é? Médico não, eu conheci só mais dentista, né, que é da Amazônia, que trabalhava em Lábrea, que é uma cidadezinha, né, do interior da Amazônia. E assim, gostam, já são adaptados, né, à cultura. Nossa, assim. mãe, aí você teve essa experiência de que eles estão adaptados, né? Isabela, qual é o seu próximo propósito? O que de tudo isso que você trouxe? Qual é o próximo? Vão existir outras missões? Então, eu espero que sim, porque me trouxe muito Te fez retorno. muito bem? Me fez muito bem. E talvez voltar mesmo para lá e assim, fazer até outras para fora, né? Não sei, para a África, né? Alguma coisa assim. Agora, uma pergunta que eu acho que está todo mundo querendo fazer, gente. Como que você ficou lá sem Instagram, Facebook, WhatsApp, essas coisas todas que um médico com certeza precisa muito, até mesmo para pesquisar, enfim, como é que foi ficar sem as redes sociais? Eu tinha um aplicativo médico assim que eu consegui usar mesmo offline, que me ajudou muito lá no trabalho. E com relação a redes sociais, assim, é zero, né? Eu ficava mandando offline mensagem para os meus pais, para o meu namorado, só para distrair a cabeça. Mas não tinha como usar, né? E aí, assim, no primeiro, segundo dia você sente muito, depois você vai acostumando, né? Você vai ficando por lá mesmo. Né? Isabela, aí a gente vê como que as pessoas sobrevivem de uma forma mais simples, mais humilde, é isso que você traz. Com certeza, né? A gente se adapta a tudo, né? É verdade. Eu queria te agradecer muito. A gente já estava querendo te entrevistar há um tempão, não é isso, Edith? Edith falava, nós temos que trazer a Isabela aqui, gente. Aí até que o Wagner, né, a gente entrou em contato e ele fez isso tudo acontecer. Eu queria te agradecer muito. Eu que agradeço. Te desejar muito sucesso. Obrigada, Lu. Que nessas missões todas você continue, né, com essa simpatia sua, com essa humildade e com esse potencial de médica da família que você tem. Muito obrigada por estar aqui conosco. Eu que agradeço, você é muito especial. Ai, que bom. Um beijo para você. Fica com Deus. Olha só, gente, quando eu tive a oportunidade de saber que a gente poderia trazer a Isabela aqui, eu fiquei muito feliz, porque a Isabela é uma pessoa muito bacana e muito especial. Mas então não saiam daí, porque já já nós estaremos de volta, nós vamos falar sobre algo muito bacana. Já já nós estaremos de volta. Bom, nós que vivemos agora com esse negócio dos ovos, né? Todo mundo quer comer muito ovo, agora ele foi liberado, enfim. Nós fomos atrás para saber como é que é uma produção de ovos e até chegar na nossa casa. Olha que matéria bacana, solta aí. Estamos em Vargem Grande de Soturno, a 20 quilômetros do centro de Cachoeiro. E é com essa vista de dar inveja a 300 metros de altitude que Eliezer montou sua granja há 7 anos. O interesse veio por ele ter trabalhado com galinha caipira antes de voltar para a região. Despertou o interesse de ter, né, no município uma atividade minha. E aí com isso eu encontrei uma propriedade adequada. E comecei a implantar. Então, hoje o interesse de trabalhar com aves caipira, com produção de ovos, pela necessidade do próprio município, né? Pela ausência de se ter. São cerca de 2.800 aves da raça Embrapa e Jembral. Elas se adaptam mais fácil ao clima da região e são de baixo consumo e alta produtividade. A Embrapa é porque ela tem a característica, né, de se adaptar na região quente, pela rusticidade dela, pela alta produção de ovos que ela também tem, né, a genética dela, e até mesmo pelo ganho de peso, de carne no final da produção. E a outra raça é pela alta produção que ela tem e o baixo consumo que ela consome, né, de ração. Para manter a produção com qualidade, Eliezer fica de olho e mantém uma alimentação balanceada. Eu faço 2 tratadas ao dia, para que elas possam ter também o seu momento de pastejo, que é a área de piquete, e tem que ser uma ração balanceada, porque ela precisa de energia e proteína, para que ela possa gerar ovos, né, e até mesmo gerar carne. Então a gente tem que ter um cuidado
né, para você não ter um excesso de ração, porque quanto mais ração você põe, se não for de acordo, você não vai estar gerando a matéria-prima que seria o ovo, seria a produção de carne. As aves ficam nesse alojamento de 300 metros quadrados, que possui uma abertura para que fiquem soltas, para não fugir do sistema caipira. É essencial para que a galinha no sistema caipira, ela tenha essa área de pastejo, a área de comida, né, à vontade aqui fora, para ela andar, para ela ciscar e até mesmo comer um vejo, que é um complemento da alimentação dela. São colhidos aqui cerca de 1.500 ovos todos os dias. A postura das aves vão no máximo até 20 meses. Considerando que ela chega aqui pintinho de um dia, né, ela começa a postura com 5 meses e meio a 6 meses, e aí eu considero quando ela estiver completando 18, mais tardar 20 meses, porque a postura dela começa a cair e aí não se paga, né, a ração, o cuidado. Então a gente começa a fazer o descarte com essa idade. Depois de conhecer a produção da Embrapa, fomos ver a Jane Brown. Os cuidados e o local onde vivem é no mesmo sistema, mas ela tem uma diferença. Essa raça aqui, ela é uma galinha que foi trabalhada geneticamente para ter alta produção, alta produtividade. E aí a gente vê até mesmo pela a coloração da casca de ovo, né, que é um pouco mais marrom, mas existe a forma de criação que é a mesma. O mesmo raçoamento que ela vai comer, a Embrapa come, o mesmo sistema de piquete, essa aqui também ela fica solta. Então, ou seja, ela só foi trabalhada geneticamente para ter uma alta produtividade. Os ovos passam pela seleção e são embalados na propriedade e comercializados em supermercados da região. Hoje, a produção de ovos caipira é a principal fonte de renda da família. Ele nos conta que não foi fácil, mas hoje ele já tem um retorno. Aqui foi um projeto do governo federal para aquisição de terra, que eu também não tinha. E assim que eu entrei na propriedade, eu fiz o Pronaf, né? Para a construção do galpão, aquisição dos pintinhos. Então foi através de recursos do governo federal, então o Pronaf. Então hoje eu estou investindo aqui já com recurso próprio. Está tendo retorno, Elisé? Sim, o retorno hoje é considerável já para poder investir mais na propriedade. Existem outras coisas, né? Porque a gente nunca pode dizer que a gente para por aqui. O retorno que vem a gente investe em outras coisas. Tá vendo como é que é difícil, como é que a gente tem... Quando você for comer um ovo, você dê muito valor àquele produto, porque até chegar na nossa mesa, olha quanta coisa que aconteceu. Eu queria dar os parabéns a Samuel de Fraga e Edith Vanina, que estiveram lá em Soturno. E um grande abraço para todo o povo de Soturno, né? Fiquem com Deus e até a próxima.